O debate sobre privatizações no Brasil sempre foi engessado e superficial, para dizer o mínimo. Entre os traumas dos governos FHC e Collor e os problemas de corrupção nas estatais nos governos Dilma e Lula, ficou no meio disso um embate tribal entre esquerda e direita que ou defende privatização a todo custo ou defende estatais maiores, mais fortes, em áreas às vezes sem qualquer correlação com as atividades do Estado. A gente acha tão necessário trazer novos argumentos, novas formas de olhar para essa questão e também novas formas de debater a questão das estatais no Brasil, para a gente não se perder nessa essa guerra entre visões tão consolidadas e ao mesmo tempo distantes e, como eu disse, muitas vezes que tocam no superficial da questão. Uma forma de olhar as estatais é sair um pouco do Brasil e olhar outras experiências que acontecem pelo mundo. Obviamente, não só o Brasil tem estatais, muitos países têm e, por incrível que pareça, muitos países desenvolvidos têm estatais, mantêm as suas estatais e talvez seja necessário a gente avaliar o porquê, né? Talvez a discussão sobre estatização ou privatização seja uma discussão que tenha que ocorrer caso a caso, analisando empresa por empresa ou analisando setor por setor e não uma solução abrangente e definitiva de privatiza tudo ou não privatiza nada. O caso que eu queria trazer hoje é de uma empresa dinamarquesa chamada Ørsted. Eu não sei se ela é muito popular, imagino que não, mas é um exemplo interessante não só de como a solução de empresa estatal pode servir a propósitos nacionais maiores, mas também de como isso pode funcionar de forma mais eficiente, menos engessada e menos atrasada por questões burocráticas e de corrupção. Bom, a Ørsted é uma empresa de energia renovável com sede em Copenhague, né, na Dinamarca, que ela nasceu com outro nome, Dong Energy. A Dong Energy era focada em recursos naturais como petróleo e gás natural. Então, ela nasceu com o propósito de extrair esses recursos, beneficiar e vender para o exterior, lá em 1970. No entanto, à medida que os anos foram passando, a Dinamarca foi adotando as novas estratégias em relação ao desenvolvimento sustentável e no início de 2000, a Dong Energy resolveu investir mais em energia eólica, né? Energia produzida pela força do vento. E começou a produzir estações offshore, ou seja, estações de geração de energia eólica no mar, né? Essa iniciativa foi um investimento estatal pesado, porque era uma inovação tecnológica que ainda não tinha se consolidado no mercado. Então o governo dinamarquês apostou na estatal Dong Energy para poder fazer essa migração, pelo menos no começo, esse investimento inicial em energia eólica. Bom, o investimento se provou um sucesso, né? E a Dong Energy se provou um caso feliz, né, de migração dos recursos naturais de petróleo e combustíveis fósseis para os recursos naturais envolvendo energias renováveis, como é o caso da energia eólica, né? A Dong se tornou especialista na produção de energia eólica offshore e exporta para várias partes do mundo essa tecnologia com sucesso, sendo tratada como uma empresa de indiscutível alcance e resultados, inclusive financeiros, né, para o governo da Dinamarca. Então, com o passar do tempo, essa produção de energia eólica foi se tornando uma atividade mais importante dentro da Dong Energy, e essa tecnologia de instalação de turbinas offshore foi sendo mais demandada, inclusive, como eu disse, por outros países. Daí que em 2017 a empresa resolve fazer uma migração de fato e se tornar uma empresa de recursos renováveis. O foco da empresa seria então a produção de energia eólica offshore. Daí surge a necessidade, inclusive, de mudar o nome da empresa, que foi a que eu falei no começo, né? Hoje em dia a Dong Energy é conhecida por Ørsted, que é uma homenagem a Christian Ørsted, que é um cientista dinamarquês que estudou eletricidade e magnetismo. A empresa é bastante, de novo, empresa estatal, continua estatal. É uma empresa bastante ambiciosa em termos de
cuidado com o meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Para você ter uma ideia, ela tem como meta se tornar neutra em produção de carbono até 2025, ou seja, daqui a 2 anos. É um objetivo bastante ambicioso, considerando que outras empresas que têm um potencial tecnológico maior, que são privadas, né, colocam essas metas para 60, 70 anos, quando tem esse tipo de meta. Uma outra meta ambiciosa é operações com impacto líquido zero até 2040, ou seja, são operações de produção de energia que não geram dejetos, rejeitos ou nenhum tipo de desperdício ou poluição para o meio ambiente. Também é algo quase que uma utopia, né? É algo para se sonhar, se fosse possível estender para outras empresas, né? Então a Ørsted, mesmo sendo uma empresa, ou talvez por ser uma empresa estatal, tá aí a discussão, lançou mão tem lançado mão dessas estratégias e vem buscando se tornar líder de inovação no setor de energia eólica, líder na redução de impactos para o meio ambiente e um exemplo em desenvolvimento sustentável. Bom, o caso da Ørsted é um exemplo, né? Dentre tantos outros que a gente poderia trazer aqui, mas eu achei isso interessante porque a gente tem uma comparação nacional bem interessante, que é a própria Petrobras, né? Mais uma vez, uma empresa que já foi estatal, hoje em dia a Petrobras não é uma empresa estatal, é uma empresa de capital misto, ou seja, tem ações na Bolsa de Valores, então, em tese, qualquer pessoa pode comprar ações da Petrobras, inclusive governos estrangeiros compram, pessoas estrangeiras compram ações da Petrobras, mas é uma empresa que tem a maioria do seu capital de posse do Estado, então ainda tem uma gerência estatal, apesar de ser uma empresa de capital misto. Ou seja, já começa a ter um pouco de diferença, né? A Petrobras ela não é mais uma empresa 100% estatal como é a Ørsted, né? No entanto, é também uma empresa de extração, né, de recursos naturais, de combustíveis fósseis, né, e que é focada nessa área e gera bastante lucros, né, gera bastante resultado, um resultado muito poupudo. Porém, ainda não está tão focada na migração para o desenvolvimento sustentável como a Ørsted, que gerou uma tecnologia nova e não só gerou para si, como está vendendo para outros países. Então a gente pode perceber aqui que as empresas estatais elas podem ter um papel relevante na organização do Estado e maior, né? Não só na organização do Estado no sentido de obter lucros para revestir em ações para a sociedade, mas também as estatais podem ter um papel de inovação, né? Podem ser à frente, podem apresentar propostas, podem ser pioneiras, justamente porque o capital é estatal, o capital é de todos, então a necessidade de lucro no curto prazo é muito menor, né? Desde que não tenha prejuízo, às vezes inclusive dando prejuízo, como nesse caso, né? O caso de desenvolvimento sustentável, de geração de novas tecnologias para a nossa transição para uma economia de baixo carbono, ela vai exigir investimentos que não vão dar lucro no curto prazo. Agora a gente pode perceber que a Ørsted começou lá atrás, né? Desde os anos 2000 a Dinamarca já está focada nisso. Então a gente verifica como uma empresa estatal pode servir a um interesse maior da nação. E de novo, servir também como pioneira, como propositora, como centro de inovação tecnológico, que é o que a Ørsted mostrou para a gente. Então, fora do debate superficial de gera corrupção, não gera corrupção, é cabide de emprego, não é cabide de emprego, aí do lado da esquerda, né, você tem as críticas também à privatização, que acaba gerando oligopólios, quando não monopólios naturais, acaba enriquecendo alguns poucos e a custa de recursos públicos. Essas discussões são também relevantes, mas talvez seja mais interessante a gente dar um passo além, começar a olhar exemplos internacionais, fazer comparações desde que possíveis com os casos nacionais, entender qual é o papel daquela organização, daquela configuração, daquele instituto, no caso as empresas estatais, qual o papel ela pode desempenhar no bem-estar da nação, no desenvolvimento da nação. Então, mais uma vez, é importante notar como a Dinamarca manteve a sua estatal e manteve por um motivo muito óbvio, né? O setor de energia é um setor estratégico, assim como é o setor militar, né? Tão importante quanto o setor militar nesse sentido. Então, talvez, no caso de setores estratégicos como eletricidade, geração de energia, seja importante, seja interessante o Estado, enquanto representação da sociedade civil como um todo, ter alguma participação mais importante, mais eficiente. E, mais uma vez, o caso da Ørsted mostra como é possível ter sucesso nessa utilização das estatais, é possível ter sucesso em utilizar
recursos públicos para gerar inovação, inclusive tecnológica, e ser um exemplo internacional, inclusive exportando tecnologia. Então, só para deixar aqui mais esse case para a gente estudar e tentar fugir um pouco do debate superficial, do debate repetitivo, do debate e do embate tribal entre esquerda e direita que a gente tem no Brasil, quando a gente deve e tem a oportunidade de olhar para o futuro e pensar em novas soluções. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer comentário, crítica, pode deixar aqui nos comentários. Deixe sua curtida e até o próximo.